Aleluia! Boa noite, igreja querida! Ixi, vocês estão dormindo aí? Boa noite, igreja querida! Eu estou muito animada porque eu estava com muita saudade. A gente ficou uma semaninha fora, né? Fomos visitar o meu irmão. Mas, olha, bom é ir, mas voltar é melhor. Né? Então, olha para esse querido aí do seu lado, fala que bom que você está aqui, que bom que você veio hoje, o Senhor quer falar conosco, amém? Eu ainda tenho tempo ainda, não acabou ainda não. Som de voz, aí, glória a Deus, amém. O Senhor tem, né, falou, trouxe uma palavra, né, ao meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja. Queria já convidar você a abrir a tua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aí? Amém? Não saia sem espada, amém, meus amados? Mas se você não trouxe, você pode acompanhar aqui no telão. Gênesis 37. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma pessoa conhecida. Vou falar um pouquinho sobre José, mas eu acredito que eu vou trazer uma abordagem um pouco diferente. Nós sempre trazemos, né, as vitórias aí de José, que José se tornou um grande homem, e ele realmente se tornou um grande homem, mas eu quero atentar nessa noite aos processos de José. E então nós vamos falar um pouco sobre maturidade, amém, queridos? E na mesma linha sobre imaturidade também. Porque eu creio que o Senhor quer trazer, né, a igreja dele para um tempo novo, para algo novo. E para isso acontecer, nós precisamos caminhar nesse lugar de maturidade. Então nós vamos começar lendo Gênesis 37, do 1 ao 8. Vocês acharam? Amém? Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhes disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Até aqui, amém, queridos? Meu Deus, acho que vou ter que tocar de Bíblia. Acabei de ganhar essa Bíblia, mas a idade está chegando e está bem, bem pequenininha a letrinha, gente. Olha, nunca tive isso, mas vou ter que... E aqui, queridos... né, a gente conhece a história de José, ele se tornou aí um grande governador, libertador também, né? Por quê? Porque através da vida dele, as pessoas não passaram fome, né? Elas foram aí, tiveram a fome suprida, né? Ele salvou o Egito da fome e as cidades ao redor. Mas, queridos, José, ele teve um sonho. Ele sabia que Deus tinha algo para fazer na vida dele. Mas nesse momento aqui, José, a palavra de Deus fala que ele tinha 17 anos. E ele era imaturo. José, nós vamos explanar um pouquinho mais aqui.
mas ele tinha uma imaturidade sem limites. Que isso, pastora? Nunca ninguém falou isso de José. Pois é, estou lhe falando. Estou te falando, sabe por quê? Primeira coisa, José, queridos, José era o filhinho do papai. A palavra de Deus fala que Jacó amava mais José. Fez uma túnica toda especial para José. É interessante aqui que a palavra de Deus fala que José, ele apacentava os rebanhos junto com os irmãos. Mas quais notícias dos irmãos que ele trazia? Vocês leram comigo? Quais notícias dos irmãos José trazia para o pai? As más. José não trazia as boas notícias. José, então, ele jogava ali naquele meio de campo, ele jogava com a emoção, ele era imaturo. Ele era um sonhador, só que ele falava demais. Ele não sabia conter as palavras, querido. Ele já sabia, ele só ficava de leve trás, trazendo o que era ruim para o pai. Ele já sabia que os irmãos não gostavam dele, porque a palavra de Deus aqui fala para nós que eles não conseguiam falar pacificamente. Eles não conseguiam ter uma conversa em paz. Ou seja, toda hora dava briga. Então José tinha plena consciência de que os irmãos não gostavam dele. E o que José faz? Eu quero que vocês me ouçam. Porque eu tive um sonho que o feixe de vocês se inclinavam diante do meu. E aí os irmãos falam, não é possível. Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Então, querido, José, ele não tinha sabedoria. Ele não sabia a hora certa de falar. Ele não sabia como apaziguar as coisas. Ele era imaturo. E tinha algo grande para ele cumprir, não é verdade? Tinha algo grande. José era o reizinho da casa. Vocês conhecem alguém assim? Tem ninguém aqui não, né? Em nome de Jesus. Mas nós estamos aprendendo, porque nós vamos sair um pouco mais maduros daqui. E aprender a entrar nesse lugar de maturidade. Amém, igreja? O Senhor quer uma igreja madura. E aí o Senhor falou para mim algo. Ele falou assim... A sua imaturidade vai te levar exatamente para o processo que você precisa passar. José era muito imaturo, queridos, e toda essa imaturidade, toda essa inconsequência, esse orgulho, para onde levou ele? Foi ser vendido como escravo. Foi penar lá na casa de Potifar, foi trabalhar. Então, queridos, você pode ter uma palavra, pode abaixar um pouquinho essa música, por favor? Você pode ter a palavra, você pode ter a revelação, mas se a sua emoção e a sua maturidade não estiver à altura, você não vai viver na promessa. Você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Quantos, além de mim, acham complicadíssimo você ter que lidar com aquela pessoa que você tem que pisar em ovos para falar? Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Às vezes no teu trabalho, querido, tem alguém lá que, ai meu Deus, sabe, qualquer coisinha a pessoa se fere, a pessoa se machuca, a gente não pode, sabe, você tem que ficar rodeando. E isso é o que, queridos? É imaturidade. E aí eu peguei, né, o conceito aqui para a gente entender, né, o que é maturidade. Maturidade é a capacidade de uma pessoa agir com equilíbrio, responsabilidade e consciência nas diferentes situações da vida. Então, queridos, é a nossa capacidade. Pode vir o dia difícil, pode vir o dia mau, as pessoas podem te enganar, sabe, querido, mas você sabe olhar para dentro da tua emoção e falar, opa, calma, respira. Não fala o que veio agora, que você não é todo mundo.
Não fala o que está na tua mente, na tua emoção, porque você vai ferir alguém. Então você respira, conta até 10, analisa e aí você responde. Aí você respira, olha ao redor e aí você age. Maturidade é isso, querida, é você ter responsabilidade, é você agir com equilíbrio, é você não deixar a tua emoção tomar conta de você. Você pode até sentir, mas aquilo não pode tomar você. José, ele era tomado por uma emoção, ele era o filhinho de papai e ninguém poderia bater ele. Ah, mas poderia. Sabe por quê? Porque a minha, a sua imaturidade, ela vai nos levar exatamente para o processo que nós precisamos passar. É necessário passar. Agora, de forma mais simples, ser maduro é saber controlar as emoções, pensar antes de agir, assumir responsabilidades, respeitar os outros e aprender com os erros. Um pouquinho mais no prático aqui. E nós vamos discorrer um pouquinho sobre essa passagem de José, queridos. Porque é muito forte. Então você pode ter essa palavra, mas a sua emoção e a sua maturidade, ela precisa estar alinhada. Como é que você vai viver? Às vezes a gente está tão afobado, Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já falou. Ah, Senhor, eu quero conseguir, eu quero avançar. Mas a nossa emoção ainda não está preparada. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Se você continuar com a imaturidade, vai romper, não vai dar conta. Então aqui, eu coloquei aqui as características de acordo com a história aqui de José, de uma pessoa imatura, para que a gente possa analisar a nós mesmos, amém, queridos? Fala para esse irmão que está do seu lado, analise-se a si mesmo, porque o Senhor quer que a gente seja maduro. Então a primeira característica de um imaturo, e José, como eu falei, ele era filhinho de papai, não é? Sabe qual é? É você não conseguir ouvir um não. Já te doeu ouvir um não de alguém? Não faz, não pode, aqui não. Teu pai e tua mãe, quando você era pequeno, falavam bastante não? Gente, eu me lembro que meu pai falava um não tão bem falado, que ecoava dentro de mim assim, meio que tremia, sabe assim? Ele olhava e falava, não. Eu falava, eu tinha medo do não dele. Mas aí eu fui para a faculdade de psicologia e lá eu aprendi que o não é a melhor coisa que tem para você falar para uma criança. Você sabia? Uma criança que não é saudável é uma criança que só diz sim, que o pai e a mãe só falam sim. Pode fazer, filho. Faz o que você quiser. Pode fazer, filho. Você quer? Tá bom, deixa, ele é criança. Deixa, pode fazer. Não. E eu lembro da minha professora falar para mim, na época, que criança frustrada é criança saudável. Olha isso, queridos. Tudo contrário que o mundo está falando, não é verdade? Né? Tem uma criação positiva aí que eu tenho mesmo. Por quê? Porque nós precisamos de nãos, nós precisamos de limites. Nós precisamos aprender a respeitar o outro. Nós precisamos aprender a respeitar regras. E pessoas imaturas, queridos, que não receberam não, que acham que são o rei do universo, elas não vão respeitar o limite das pessoas. Elas vão fazer de tudo para conseguir o que quer, e o outro sempre vai estar errado, ela vai estar certa. Nunca vê o erro no outro, querido, mas isso é imaturidade. Deixa eu te falar, e a Bíblia estava certa desde sempre. Eu quero que você abra lá em Hebreus 12. Nós vamos ler do 5, a partir do 5.
Amém, queridos? Hebreus 12, a partir do 5, diz assim: E vocês que esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, o qual é o filho a quem o pai não corrige. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Você quer uma coisa mais prejudicial para alguém, é você não corrigir. A coisa mais prejudicial para uma criança é você não corrigir. Sabe por quê, queridos? Porque na correção envolve amor. Sabe por quê? Porque na correção eu estou preservando a vida do meu filho. Você não pode enfiar o dedo na tomada, isso faz mal para você. Então eu te amo. Você não pode ficar de pendurado na janela, senão você pode cair lá embaixo. Isso é o quê? Eu te amo. Você não pode pecar, porque o pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Porque eu não quero que você morra espiritualmente, não quero que você morra naturalmente. Eu te amo. E o que é mais prejudicial, querido, para alguém, sabe o que é? Não ser corrigido. Deixa eu te falar, se teu líder te corrige, se teu pastor te corrige, é porque ele te ama. Fala para esse querido que está do seu lado, se tem alguém que te corrige, é porque te ama. Porque correção é amor, queridos. Correção é amor, né? Então a gente olha aqui, né, José, e ele era um menino imaturo. Ele não sabia ouvir não. Ele era o reizinho da casa. Ele dominava. Ele ficava de jogo de leve trás. Então, aqueles que são imaturos não sabem ouvir não. Fala para esse irmão que está do seu lado, irmão, aprenda a ser corrigido. Para você se tornar mais maduro. É isso que o Senhor quer para nós. Você quer ter maturidade? Aceite os nãos. Receba a correção com bom coração. Quer ter maturidade? Aceite a correção com bom coração, queridos. Aceite. E eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Porque às vezes tem filhas super protegidas pelo pai. Filhos super protegidos pela mãe. Acham que são o centro, não vão aceitar. Mas a palavra de Deus nos ensina aquilo que é bom, perfeito e agradável para nós. Amém? Amém, queridos? Como é bom a gente olhar e ser cuidado e falar, meu Deus, obrigada, porque você me avisou, que você me corrigiu. Agora eu sou mais maduro. Agora eu consigo ver o que antes, na minha imaturidade, eu não enxergava. Mas agora eu estou vendo como a maneira que eu estava agindo era prejudicial para mim. Era prejudicial para as pessoas à minha volta. Eu só estava pensando em mim mesmo. Outra característica de alguém imaturo, né, aqui, de acordo com a história de José, que não controla as emoções. Não controla as emoções. E, queridos, o mundo, tudo ao nosso redor, fala tudo ao contrário da Bíblia. Amém? Então, deixa a criança fazer o que ela quer, deixa a gente fazer o que a gente quer. Deixa eu te falar, querida, a gente não pode fazer o que a gente quer. A gente não pode. Essa é a realidade. Você pode fazer o que te der na cabeça? Não pode. Existem leis, existem regras. E existe o Espírito Santo que tem o melhor para mim e para você, que vai falar, ei, querido, isso aqui você não pode. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, você não é todo mundo. Você não, Timóteo. Os outros, mas você não. A correção, ela está na Bíblia desde sempre, meus amados. Amém? E aí o segundo ponto, que é não controla as emoções. E José, ele era altivo.
Ele sabia dos ciúmes dos irmãos, mas sonhou e já foi lá falar. Exibido. Sabe? Passou ali, já chegou e já papum. Você conhece quem é papum? Meus queridos, o papum tem que passar pelo filtro do Espírito. Tem que passar pela maturidade, você tem que analisar. Você não pode sair falando tudo que vem na nossa cabeça. A gente não pode. Para a gente não machucar os outros. Para a gente não ferir. Respira, calma. Se você não está pronto ainda, tudo bem, espera. Vai com calma. Mas não fale o que vem na tua cabeça. Controle a tua emoção, querido. A palavra de Deus fala que o coração do homem é extremamente corrupto e enganoso. Às vezes vem aquele sentimento na tua emoção, você já sai falando. Não é assim. Não é assim. A palavra de Deus, eu quero que você já vai abrindo aí em Provérbios 10, 19. O Senhor, Ele nos ensina a ser maduros e a controlar a nossa boca. Tem aquele ditado também, né? Que eu esqueci agora. Toda vez que eu citar alguma coisa, esqueça. Quem fala demais dá bom dia para o cavalo, é isso? Quem fala demais dá bom dia para o cavalo, é isso? Não. Fica falando demais, vai dar bom dia até para o cavalo. É isso, gente? Eu estou falando errado? É isso mesmo, né? Por quê, queridos? A gente tem que aprender a controlar a nossa boca. Para de falar demais. Né? E aí, aqui, as nossas emoções. A gente tem que guardar o nosso coração. A Jéssica começou aqui, esse culto falando. Olha, guarda sobre tudo o que se deve guardar. Nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Porque deles procedem as fontes da vida. Você tem noção disso, querido? No auge da tua emoção, você pode destruir uma pessoa. Você sabia? No auge da tua emoção, você pode fazer coisas que você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Quem aqui já agiu na emoção e se arrependeu depois? Eu. Quem nunca? No auge da emoção, quando nós agimos ali naquele impulso, nós ferimos, nós somos machucados também, porque se eu firo, eu também dou o direito de me ferir. Queridos, vai dar tudo errado. E isso só tem um nome: imaturidade. O cristão, a pessoa madura, ela controla, ela guarda a emoção dela. Eu sempre falo, eu nunca me esqueci uma vez, eu aprendi com o apóstolo Cris. E ele falou assim para mim, falou, Carla, a sua emoção, ela pode estar assim, ó, embaixo. Querido, porque a nossa vida é assim, né? Tem dia que acorda tudo bem, né? Aí acontece alguma coisa, aí a gente fica triste. Eu dou muita risada lá em casa, porque o Samuel, ele expressa muito. E aí ele fala, aí a gente chegou de viagem e falou, mamãe, acordou no outro dia, mamãe, eu estou muito triste. Eu falei, filho, o que aconteceu? Eu não queria ter vindo embora da casa do tio Gui. Aí eu falei, filho, eu queria, que mamãe queria a nossa casa, mas tudo bem, ficar triste, está tudo bem. As pessoas sentem, está tudo bem. Mas ele expressa. E ele fala, mamãe, eu estou muito bravo. Sabe, querido, mas isso é o quê? São as emoções ali que ele está pondo para fora e está falando. E como criança, querido, ele pode até falar ali o que ele está sentindo. Mas a minha função é ensinar ele não agir em cima dessa emoção. A minha função como mãe é ensinar ele, falar, olha, você pode ficar triste, mas você não pode agir em cima da sua tristeza. Isso é trazer maturidade. Você pode sentir o que for, querido, mas a sua atitude não pode ser baseada naquilo que você está sentindo. A sua atitude tem que ser baseada na sua razão, na sua fé. Não pelo que vemos, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Imagina se toda vez que eu estou triste eu falo, tchau. A minha atitude não pode ser baseada na minha emoção. Não pode. E aqui,
o José, ele ficava nessa, ele ia, levava, fazia o joguinho emocional, porque ele gostava de estar nesse lugar. Ele era o preferido, ele era o queridinho. E ele sabia que os irmãos não gostavam dele, querido. Você acha mesmo que ele falou de bom tom o som para os irmãos? Claro que não. Ele falou, eu tive um sonho, vocês ainda vão se dobrar. Porque ele era imaturo. Ele tinha 17 anos. Ele era imaturo. Provérbios 10, 19. Olha lá, ó. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Eu aprendi uma coisa com meu marido, e essa frase me marcou. E ele falou assim, amor, você pode falar tudo o que você quiser, desde que você fale do jeito certo. Queridos, essa é a realidade. Porque isso é a sabedoria de alguém maduro. Você pode falar, você pode colocar a sua opinião, você pode dizer, mas nós precisamos entender que as situações, talvez você vai falar de um jeito aqui, e em uma outra situação você vai precisar falar de uma outra forma, mas isso é sabedoria e maturidade. Não deixe a sua emoção dominar a sua mente, a sua boca e o seu corpo, e aí você sai agindo igual uma criança. Controle a emoção. Fala para esse irmão do teu lado que o maduro controla a emoção. Amém? Então, irmão, você é maduro, controle a sua emoção e a sua boca. Cristão maduro sabe a hora e o jeito de falar. Não é impulsivo. Não é impulsivo. Fala, sai de mim, impulsividade. Sai de mim toda impulsividade em nome de Jesus. Nós não somos impulsivos. A palavra de Deus fala que uma das características do fruto do Espírito é a longanimidade. Sabe? Paciência, minha filha. Domínio próprio. Domínio próprio. Ainda ouvi a Raquel Lima, né, que ela chama, falando esses dias no Instagram, falou, quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Ó. Meu Deus. Meu Deus, é forte, igreja. É forte, sabe por quê? Porque na minha imaturidade, eu saio agindo sem pensar. E nós não podemos mais agir sem pensar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus vier e a Nova Jerusalém se instaurar nessa terra, quem vai governar sou eu e você. E nós precisamos ser maduros. Amém? Jesus vai governar essa terra. O reino perfeito. Ele vai trazer a perfeição de todas as coisas. E os santos vão governar com Ele. Mas não cabe maturidade nesse governo. Não cabe. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós não somos impulsivos. Quantos já pagaram um preço por agir por impulso? Né? E vamos de coisas básicas. Comprar algo por impulso, né, mulheres? Alguns homens aí, consumistas. Eu já fiz isso. Meu Deus, e aí depois você fica, por que eu fiz isso? Hoje em dia, pela internet, você tem 7 dias para devolver, né? Mas antes não tinha isso não, querido. Mas a impulsividade, ela não cabe no cristão. Ela não cabe em nós. Você já viu Jesus se arrepender de alguma coisa? O que não tinha nele era impulsividade e emoção. Não. Controlados pelo Espírito, amém? Maduros, em nome de Jesus. E eu comecei a falar da emoção e não terminei. E aí eu aprendi exatamente isso com o apóstolo Cris. E ele falava, Carla, a sua emoção pode até oscilar. Mas a tua consciência espiritual, a tua vida em Deus, ela está aqui. Você não pode decidir nada com base na... Sobe, desce, sobe, desce. Se mantenha. Se mantenha.
E outros ensinamentos eu aprendi também com meu pai, de nunca tomar decisões em tempos de crise. Por quê? Porque nós agimos em cima da emoção. Querida, a imaturidade faz a gente agir em cima de emoção. Tem madura aí do teu lado, amém? Nós estamos aprendendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Outra característica aqui do imaturo, sabe o que é? Ele se acha superior. É um orgulho enrustido do imaturo. Como ele não aceita a opinião de ninguém, né? A verdade é sempre dele. Olha isso. Então ele se acha a última bolacha do pacote. Dificilmente ele aceita a opinião de alguém ou para ouvir alguém, para ouvir um conselho. Porque isso foi criado dentro de José. José, ele era o queridinho. Então, você acha que ele ouvia os irmãos? Por mais que os irmãos fossem mais velhos, querido, ele era o centro das atenções. O pai ouvia ele, as más notícias, ele que trazia. Ele era o X9 dos irmãos. Ele não se quebrantava para ouvir. Ele não se quebrantava para aprender. A palavra de Deus fala que nem Jesus usurpou ser igual a Deus. Mas antes ele se esvaziou. Sabe para quê, querido? Para servir a gente. Para vir nessa terra e nos dar a salvação. Mas aí o menino José é a última bolacha do pacote. Não pode ouvir ninguém. Imaturidade. Imaturidade, meus queridos. Esteja aberto a aprender. Eu sou o primeiro a aprender. Eu sou a primeira a aprender a ouvir de alguém. Eu quero que você abra comigo também lá em Provérbios 11, 14. Diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselhos há, na minha versão fala segurança. Em outras versões fala que há sabedoria. Então, queridos, no aprender, no ouvir do outro, no pedir uma direção, existe o quê? Sabedoria. Nós precisamos entender esse lugar. Nós não podemos mais ficar no lugar de orgulho. De que eu não me abro, eu não falo. Não, na multidão de conselhos há sabedoria. Pede um conselho para o teu líder, pede um conselho, sabe, para o teu pastor. O que eu devo fazer? Eu estou seguindo esse caminho, mas você tem uma visão diferente da minha. Será que você pode me orientar? Será que você pode me mostrar o que você vê de mim? Que às vezes eu estou vendo algo diferente. Sabe, queridos, vamos nos quebrantar. Isso é maturidade. Né? Isso é maturidade, né? Se achar superior, o imaturo, ele caminha achando que o mundo está contra ele. Quando já viram assim? É sempre assim, queridos, sempre, né? Tem a situação sempre se repete ao redor da pessoa. É a mesma situação. Mas o errado são 900 mil pessoas e a pessoa está sempre certa. Quem já viu isso? Eu já vi. A situação está se repetindo, querido. Será que é o mundo inteiro que está errado? Ou é a gente que tem que olhar para si mesmo e falar, opa, acho que eu preciso amadurecer e parar de ser atingido por essas coisas. Parar de ser afetado pelas situações, que eu estou achando que mas, né? Está na hora de crescer, amém, queridos? Está na hora de crescer. Né? Então, não é o mundo ao nosso redor. Às vezes, é só Deus te levando para o processo da maturidade. Às vezes é só Deus nos levando para o processo de maturidade. É mais fácil, é igual em terapia, quando a gente trabalha com alguém. Aí a pessoa chega e fala do problema do marido, fala do problema do filho, fala do problema do tio, fala do mundo inteiro o problema. Mas a terapia ali é com quem? Com a pessoa. Falou, olha, eu não consigo mudar a sua casa. Mas então vamos falar sobre você agora.
Queridos, nós não somos o centro do mundo. O imaturo acha que é o centro do mundo, mas nós não somos o centro do mundo. O maduro, ele consegue enxergar que a outra pessoa tem situação também na vida dela. O maduro consegue olhar e falar, poxa vida, aquela pessoa talvez me deu uma má resposta porque ela teve um dia ruim. Sabe, querido, vamos olhar para o outro, vamos olhar além. Perdoa. Segue. Isso é maturidade, queridos. A gente precisa de maturidade para esse tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá um pouquinho mais para frente em Gênesis. Continuando ali a história, né, de José. Vamos lá, no 12. Fala, né? É 37:12, tá, queridos? Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Assim, o enviou no vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos, por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? E o homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos, e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram, e antes de que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. E Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus amigos, despiram-no. Logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Até aqui, amém, queridos? Então, aí o que acontece? Me chamou a atenção porque a primeira coisa que José perde, sabe o que é, queridos? É a túnica. É a túnica. E a gente tem que aprender, entender que essa frase que eu disse, que a nossa imaturidade, ela vai nos levar direto para o processo que a gente precisa passar. A túnica, ela fala de honra. É o símbolo de honra. A primeira coisa que José perde é o que? A sua honra. Aquela identidade de honroso, de reizinho, ele perde, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender que no reino de Deus, maior é o que serve. Para a gente ser maduro, nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos olhar o outro. Jesus, a palavra de Deus fala que não é para a gente considerar maior do que os outros. Muito pelo contrário, maior é o que serve. Jesus estava trazendo José e falando: José, infelizmente, a tua emoção, a tua imaturidade fez você acreditar num monte de coisa errada. Mas para você se tornar governador do Egito, você vai ter que ser moído. A tua emoção vai ter que ser esmagada, meu querido. Porque não é assim que você está pensando. Não é assim do teu jeito. Querido, todo mundo queria. Eu também queria que as coisas fossem do meu jeito. Mas a gente não sabe o que é bom para a gente.
palavra de Deus fala que há caminhos que para o homem parecem bons, mas levam à perdição. E aí? Confia em Deus, querido. Confia no Senhor. A outra coisa que acontece logo depois, ele perde essa túnica e depois ele é jogado no fundo do poço. Tudo que ele tinha, ele começa a perder. Aquilo que ele era valorizado, porque ele tinha uma identidade na casa dele, ele é jogado no fundo do poço. E agora, só tem ele e a emoção dele lá. Imagina você. Ah, pastor, eu já cheguei no fundo do poço. É, querido. Agora a escolha é sua. Você vai pôr a culpa nos outros? Ou você vai ser maduro e vai seguir? A questão está aqui da maturidade. A maturidade está bem aqui. E ainda depois, ele é vendido por 20 moedas de prata. Sabe o orgulho? A honra dele foi ferida. Todo o orgulho de José foi ferido. Toda a honra de José foi ferida. E sabe aonde que começa a tua maturidade, querido? Com a ferida no teu orgulho. A maturidade, ela vai começar exatamente da ferida no nosso orgulho. E aí, a resposta que eu dou é que vai dizer se eu sou maduro ou se eu sou imaturo. Porque quando a gente está com o ego ferido, com o orgulho ferido, aí a gente começa a sentir, a gente começa a ressentir, porque o outro fez isso, e ó, coitadinho de mim. E se eu continuo nesse lugar de ó, coitadinho de mim, sabe o que eu estou fazendo? Eu ainda estou me sentindo como o reizinho lá da casa do meu pai, aquele menino mimado, querido. Você não é um coitado, amém, queridos? Você não é uma coitada. Suporte o processo. Suporte. O Senhor te fez forte para suportar, para caminhar. E aí muitas vezes a gente fica endemonizando quem Deus coloca na nossa vida para produzir o processo. Você já agradeceu a Deus pela pessoa que produziu o processo na tua vida de esmagar, de amadurecer? Uma vez o Senhor falou, para de reclamar. Para de ficar reproduzindo essa história que você sofreu, que você sofreu, que você sofreu. A partir de hoje você vai agradecer pela vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque foi através dessa pessoa que eu usei para produzir o processo e trazer maturidade na tua vida. Querido, o ego ferido. Pensa assim, ó. Ai, eu estou ferido. Espera aí. Então é um passo para a maturidade. É um passo para eu ser maduro. Será que eu vou lá e vou culpar ele? Porque a culpa é dele. Porque a culpa é dela. Porque ele só me machuca. Ou eu vou olhar para Jesus e falar, Jesus, espera aí. Essa ferida é tua. O que eu preciso mudar para ser maduro? Qual é a minha resposta? Eu não vou agir na emoção. Eu não vou agir como filhinho mimado. Eu vou pensar, eu vou orar e eu vou te buscar, Senhor, porque a partir dessa ferida, na minha emoção, na minha alma, eu vou ser maduro. Vai produzir, ó. Deixa eu te falar, querido. A coisa mais doida do mundo é a produção de vinho. É através do quê? Esmagar a uva. Esmaga, esmaga, esmaga. E a produção de azeite? Esmaga o fruto, esmaga. Para a gente ser madura, a gente tem que realmente suportar o processo. Mas a maturidade, ela é uma escolha. Se você for só o resultado da tua história, você vai ser imaturo o resto da vida. Agora eu quero que você coloque, olha a vida de José. Né? A vida de José, querido. Ele foi vendido, passou por tudo isso. Foi lá para a casa de Potifar como escravo, ele servia, ele era fiel. A esposa de Potifar queria o quê? Dormir com ele. Ainda sendo fiel, ele foi preso. Ele falou, eu não vou me deitar com você, eu não posso fazer isso. Ele foi preso, ele foi fiel até na cadeia. Ele foi. Agora você imagina tantas feridas nesse ego. Ele era o príncipezinho na casa dele. Começou a sofrer. Começou a ser esmagado. Ele tinha duas opções.
ser um amargurado, não aceitar o processo de Deus na vida dele, viver nessa ferida imaturo, porque quando eu sou ferido emocionalmente, querido, à medida que a pessoa fala, eu já é coisa para cá, coisa para lá. Do jeito que vem, vai, sabe? Porque a pessoa é ferida. Isso é um mecanismo de proteção. Para você não ferir, você fere. Para você não ser ferido, você fere. É um mecanismo de proteção. Agora, você acha que José se tornaria um governador, o maior? Abaixo de Faraó, ele era o maior. Você acha que ele se tornaria governador com essa emoção ferida? Com essa emoção sangrando? Pode. Pai, gente, a gente estava de viagem, né? Ela acabou de falar de processos. E a gente foi, nessa viagem que a gente foi lá para o sul, a gente foi visitar uma vinícola, né? E chegamos lá na vinícola, a gente aprendeu sobre os processos de fazer o suco do vinho. E eu achei muito interessante, na hora que a pastora Carla falou, eu lembrei. Gente, na hora que faz o processo de macetar as uvas, todos vão para aqueles tonelzão, né? Coisa gigante, tem quantos mil litros de vinho, de suco lá. Mas ele falou assim, ó, eu achei muito interessante um processo, de suportar o processo de maturação do vinho. O vinho sem vergonha, irmãos, 15 dias, já engarrafa e já manda para venda. E o vinho bom, ele é curtido lá nos tonéis. Tem alguns que demoram anos. Para quê? Para o sabor lá, para fazer, e também o azeite, mesma coisa. Então, muitas vezes a gente não suporta o processo e a gente perde a essência que Deus quer colocar em nós. O processo faz parte de uma constância em Deus para a gente permanecer nele. Então, o Senhor nos transformar em algo melhor. Então, isso é uma coisa que muitas vezes nós precisamos permanecer. E o Senhor quer levar esse nível de maturidade em nós, em todos nós, para que nós possamos então viver o sobrenatural do Senhor. Não algo aleatório, né? Algo novo. Amém. Exatamente, né, queridos? Então, às vezes a gente fica querendo achar o porquê no outro. Às vezes a gente fica querendo achar o erro no outro, porque o outro que me fere, porque foi minha mãe, foi meu pai. Mas espera aí, querido. A pessoa que pisa no teu calo, ore para Deus mostrar o que precisa ser mudado em você. Eu vou te falar, a pessoa que está pisando no teu calo é um enviado de Deus, você sabia? Para te amadurecer. Para te amadurecer. Então assim, aí você busca no Senhor e fala, Senhor, por que a atitude dessa pessoa me deixa tão bravo? Por que a atitude dessa pessoa me deixa tão frustrado a ponto de eu querer ficar deitado e triste? Por que toda vez, sabe? E aí você vai começar a encontrar, queridos, caminhos dentro de você. Dentro de você. Eu me lembro que em uns processos eu comecei a fazer isso, essa autoanálise. Eu falei, Senhor, por que eu não podia nem ver a pessoa, porque me doía. Eu falei, Senhor, não, tem algo errado. Mas o sentimento é em mim. O problema não é a outra pessoa, querido. Se o sentimento está dentro de você, o problema está em quem? A imaturidade está em nós. E aí o Senhor falou, sabe o que é, Carla, que está acontecendo? É que você acha que você é o que você faz. E a pessoa entra e vai fazer o que você faz. Isso te dói. E aí você fica brava.
porque esse é o teu lugar. Mas, nesse tempo, eu estou forjando a sua identidade. Você não é o que você faz. E aí eu comecei a entender. Falei, meu Deus, espera aí, então, Espírito Santo, então me molda. Eu não sou o que eu faço. A obra não é minha, a obra é de Deus. Na época, a gente cuidava dos adolescentes. Falei, os adolescentes não são nossos. Os adolescentes são de Deus. E aí o Espírito Santo começou a forjar quem eu era verdadeiramente, querido. O processo de maturidade vai trazer, sabe o quê? A sua identidade à tona. Porque quem é maduro sabe quem é. Quem é imaturo é inseguro. Então não sabe quem é, não sabe para onde vai. E agora, o que eu faço? Então eu preciso fazer esse jogo de emoção. Por que José fazia jogo de emoção para o pai dele? Porque ele não sabia quem ele era ainda. Aí eu vou lá e eu agrado meu pai. E aí ele toma esse lugar, essa identidade de filhinho preferido, porque ele não sabe quem é. E o imaturo, queridos, não sabe quem é. Quando a gente age pela emoção, é porque a gente ainda tem dúvida de quem nós somos. Eu quero aí que você abra, a gente já está indo para o final, tá bom? Só mais 55 minutos. Provérbios 27, 17. Meu marido me apaga a luz. Provérbios 27, 17. Olha lá. Olha o que diz, querido. O ferro se afia com ferro. E uma pessoa pela presença do seu próximo. Cutuca esse irmão aí. Fala, irmão, pode me afiar. Pode me afiar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo está falando que a gente pode viver isolado, mas isso é uma mentira. A gente só se torna melhor quando a gente está em comunidade. A gente só vive bem quando a gente está em comunidade. Vai ter dificuldade, vai ter uns desentendimentos, desavenças, né? O jeito do outro às vezes não é o meu jeito, afinal de contas cada um teve uma criação. Mas é assim que se afia o homem. É eu me regulando de cá, você se regulando daí, e aí o Espírito Santo unindo tudo, e aí, queridos, nós vamos amadurecendo. Nós vamos amadurecendo, é assim que funciona. Então, queridos, a escolha é de quem? A escolha é nossa. Continuar ferido, continuar imaturo, continuar nesse lugar, a escolha é nossa. Fala para o Senhor, Senhor, aonde que eu preciso mudar? Porque o calo é meu. Né? A pessoa está pisando no calo, mas o calo é de quem? O calo é nosso. Então somos nós que precisamos ser moldados. Nós que precisamos caminhar em direção à maturidade. José é vendido como escravo, ele vai preso por uma mentira. Ele é fiel na cadeia, interpreta sonhos, é esquecido 2 anos depois. Ele é abandonado lá, depois que ele interpreta os sonhos do copeiro, e fala, olha, lembra de mim quando você estiver lá. Você acha que ele lembrou? Ele estava já lá no bem bom no palácio, ele não lembrou de José. Gente, José foi rejeitado, rejeição através de rejeição. Ego ferido atrás de ego ferido. Vergonha atrás de vergonha. Imagina você não fazer nada, ser acusado e você é preso. Você imagina isso? Injustiça através de injustiça. Quantas vezes você olhou e falou, isso não é justo? Eu falava muito isso. Isso não é justo. Não é justo. Deixa eu te falar, querido, quem te justifica é o Senhor. Pega, não fica querendo cobrar a honra. Você tem. Não, querido, deixa. Libera. Escolha a maturidade. Mas você tinha que me pagar. Ele vai me pagar, não vai pagar não, queridos. O Senhor já pagou o preço lá por nós. Escolha a maturidade. Não carrega isso, que a pessoa está devendo. Tem um preço emocional muito grande com a pessoa que te feriu. Às vezes você não fez nada e alguém te feriu. Tem aquele peso.
Você passou por um momento difícil, querida, entrega nas mãos do Senhor, continua. Escolha a maturidade, escolha aprender e continuar a liberar a pessoa. Em nome de Jesus. José é fiel na cadeia, interpreta sonho, é esquecido 2 anos lá na prisão. Mas o esmagamento, queridos, ele produz maturidade. E a escolha é minha e sua. Fala para esse querido aí do seu lado. E aí, você vai escolher o que, meu amado? A escolha é minha e sua. Ressentir e ficar dentro desse processo pro resto da vida. Quantas vezes você já pensou, Senhor, mas será que já não deu? Eu já sofri demais, já padeci demais, será que não foi? Queridos, mas enquanto o povo lá no deserto, os israelitas, eram para passar o deserto em 40 dias, eles passaram quanto? 40 anos. Sabe por quê? Porque eles viviam na imaturidade. Nem Moisés entrou. Sabe o que Moisés fez, gente? Moisés era o guia daquele povo. Em um certo momento, ele fica irritado com o povo. E a emoção dele faz o quê? Vai para fora. E Deus não mandou ele bater na rocha. Deus mandou ele falar. Ele pega o cajado e pá. Emoção, agiu na emoção. Aí a emoção dele gritou, ele agiu com imaturidade. Sabe o que ele fez? Se perdeu. Perdeu. Ele só viu de longe a terra da promessa, ele não entrou. Então a escolha é minha e sua, queridos. Ressentir e ficar no processo o resto da vida. Ou se responsabilizar e amadurecer. Se responsabilize. Não a minha responsabilidade. O que eu vou fazer agora? A minha responsabilidade agora. Eu vou pegar isso aqui, tudo que aconteceu comigo. Vou entregar para o Senhor e vou continuar sendo fiel. Está aqui, Deus. Vou continuar trabalhando. Sabe, queridos, a gente precisa ser maduro em todas as áreas da nossa vida. Ninguém gosta de trabalhar com gente imatura. Ninguém gosta de lidar com gente imatura. Gente imatura não chega em lugar nenhum. Essa é a verdade. Eu me lembro que no 5º período da faculdade, eu cheguei lá para o pastor Rafa e falei, eu não vou mais. Porque é insuportável. Eu odeio faculdade. E não era matéria, mas era a pressão que havia ali dentro sobre a minha vida. Era uma pressão horrível. Eu era a única cristã dentro de uns, acho que era 50, era 2 só, eu e uma amiga. No meio de 50 alunos de psicologia. E eu falei, eu não volto mais lá. Ele falou, você volta? Tá vendo, gente? Por isso que é bom você ter alguém para te orientar. É alguém para te falar não. Você não é criança para fazer o que você quer. Você vai terminar essa faculdade. Se eu tivesse feito o que eu queria, e aí? Eu não teria amadurecido. Eu não seria psicóloga hoje. Um monte de coisa que a gente perde no meio do processo por conta de maturidade. Ouça ou não, amadureça em nome de Jesus. A gente não é criança para fazer o que a gente quer. A gente é maduro para obedecer. Amém? E para a gente finalizar lá em Êxodo 45. Êxodo, acho que é Êxodo mesmo. Minha Bíblia virou tudo aqui. Não. Gênesis, gente. É Gênesis, eu anotei errado. Estava em Gênesis, né? Continua em Gênesis. Gênesis 45. Aqui é a finalização ali da história de José, né? Depois, você que não conhece, leia. A partir do 37. E vai terminar aí lá pelo... Leia, né? Até os 50, que é onde acaba a história de José.
Você vai ver ali, tintim por tintim, pontinho por pontinho, essa história. E diz assim, né, o 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? E os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. 8. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez em mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Até aqui. Amém, queridos? Olha a maturidade desse José. Esse José já era outra maturidade. Quando ele olha e fala, na hora que ele fala, né? Fala: eu sou o José. Aqui a palavra de Deus fala que ele dá um grito. E os irmãos não conseguem nem responder. Você imagina. Os irmãos na frente do governador do Egito. Eles estão implorando por comida. E quando eles se deparam, é o irmão que eles tiraram a túnica, jogaram no poço, venderam por 20 moedas. E na verdade eles queriam matar. Eles nem reagem. Não tem reação. Com razão, né? Mas José, ele já tinha passado esse processo. José, nessa maturidade, fala: não tenham medo, porque não foram vocês que me enviaram para o Egito, foi Deus. Deus. Não endemonize quem Deus colocou na sua vida para produzir maturidade em você, querida. Às vezes tem alguém do seu lado e você fala: eu não dou conta, pastor, eu não aguento. Eu falo: agora eu já estou dando uns coices. Não, filho. Respira. O Senhor está produzindo maturidade em você. O Senhor está produzindo maturidade em você. É sobre você mesmo, não é sobre o outro. Amém? Você teria essa maturidade de não colocar o problema no outro? Você teria? Mas olhar para si e falar: o José orgulhoso, filhinho de papai, que não controlava a boca, imaturo, nunca seria o governador do Egito. Ele não seria. E você? E você? Será que você só está olhando ao redor, pondo culpa no mundo? Ó Deus, só céus, porque eu? Todo mundo me odeia. Não, querido, Jesus te ama e pronto. A gente te ama. A gente quer o seu bem. A gente quer, eu quero ver você cada dia mais maduro, vivendo a plenitude de Deus. Amém? Quando você recebe essa palavra hoje? Amém? Então se coloque de pé, em nome de Jesus. Que nós possamos olhar em nós. Amém, queridos? Cutuca esse irmão aí e fala: irmão, pode me afiar, viu? Se tiver alguma coisa, você fala: irmão, tá estranho isso aqui, não tá legal. Eu vou te ouvir. Amém, queridos? Feche seus olhos. Coloque as mãos sobre o seu coração. Pede ao Senhor. A palavra de Deus fala que Ele dá. É só a gente pedir que Ele dá sabedoria.
Sabedoria clama, está clamando para que a gente peça por ela. Peça a Ele, Senhor, eu quero sabedoria, eu quero maturidade. Eu não quero mais culpar os outros. Eu não quero olhar ao redor e achar que o mundo está contra mim. Talvez você fique nessa situação e fale, nossa, parece que eu estou me vendo. Parece que é o mundo inteiro contra mim. Não é, querido. Olha aí dentro. Fala, Senhor, o que eu preciso mudar? Que eu passe por esse processo. Quero passar por esse processo. E me tornar maduro. Maduro à estatura de Cristo. À estatura do nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa maturidade para nós. Eu peço ao Pai que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha nos mostrar de uma maneira, Senhor, diferente. Aonde nós precisamos amadurecer. Senhor, que esse vitimismo, Senhor, saia de nós. Que esse sentimento de autocomiseração, Senhor, saia de nós. Que nós possamos olhar e falar, ei, sou eu que preciso mudar. Sou eu que preciso avançar. Sou eu que preciso parar de me importar. Sou eu que preciso parar de querer cobrar a conta do outro. Sou eu que preciso parar de querer a minha justiça própria. Sou eu. Sou eu que preciso parar de querer cobrar o amor que eu não recebi. Sou eu que preciso parar, sabe, de cobrar a conta emocional, querido. Pague você a conta emocional. Pague você a conta emocional. Sou eu que preciso parar de me ofender. Sou eu, Senhor, eu que preciso parar de me ofender. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me dá, Senhor, essa resiliência. Pede para Ele, querido. Me dá essa resiliência, Senhor, de absorver e não ressentir. Eu não quero mais ressentir. O ressentimento, queridos, nunca resolve nada. A gente ficar ressentido não resolve problema nenhum. Mas a mudança, a escolha, escolher a maturidade, isso resolve o seu problema. Isso resolve o meu problema, já resolveu o meu problema. Senhor, nós escolhemos a maturidade hoje. Será que você tem essa ousadia de falar para Ele, Senhor, eu escolho a maturidade hoje. Eu não quero mais, Senhor, viver nesse lugar de cobrar, de me justificar, de ficar me segurando em poucas coisas, mas eu escolho a maturidade hoje, Senhor. Eu profetizo, Senhor, sobre a igreja. Eu profetizo, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor, um nível elevado de maturidade. As pessoas vão olhar e vai falar, o quê? Não é possível. Não é possível aquela menina. Não é possível aquela ferida. Não é possível aquele que nunca deu em nada. Agora, o quê? Maturidade do céu. Maturidade não tem idade. Maturidade. Eu declaro sobre cada um aqui, Senhor, a maturidade. Senhor, que a gente venha entender o processo e caminhar por ele, escolhendo nos responsabilizar por nós mesmos. Maturidade. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê sabedoria, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está saindo daqui com